Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Durante o temporal que atingiu ontem o litoral de São Paulo, o Porto de Santos teve as operações suspensas por cerca de 14 horas. Uma combinação de fenômenos meteorológicos como chuva intensa e ventos fortes impactou o funcionamento do maior complexo portuário do país. Nesta terça-feira, o BNews 19 horas conversou com a Praticagem para entender como funciona a medição das condições climáticas que orientam a segurança da navegação e das operações. O temporal que atingiu o litoral deixou ruas alagadas em diversas cidades, mas também atingiu as operações do maior porto do país. A interrupção das atividades não é uma decisão administrativa, mas técnica. Ela segue critérios objetivos definidos pela Capitania dos Portos, com base em dados monitorados em tempo real. O fator preponderante naquele momento foi a intensidade do vento, que estava no nível de 35 nós. Né? O nó é uma milha marítima por hora, é a unidade que a gente usa. A milha marítima tem 1.852 metros. Então, digamos, basicamente seriam quase 70 km por hora, mais ou menos dessa ordem. Nós já tivemos ventos bem mais intensos aqui, né, de 100 km por hora, mas essa intensidade de vento já inviabiliza, torna muito arriscada a operação dos navios. A situação foi agravada pela chamada maré de lua. Quando você soma esse maior volume de água com o vento atuando sobre a água, gerando ondas mais fortes, ou seja, uma mistura de ressaca, vento, altura de maré, tudo isso gera a tempestade perfeita, vamos dizer assim, que causa vários transtornos aqui para a população e muito particularmente aqui para o nosso porto. Desde 2014, o Porto de Santos conta com um sistema moderno de monitoramento. Sensores espalhados por todo o estuário medem vento, corrente marítima, altura e período das ondas, nível da maré e visibilidade 24 horas por dia. Esses dados permitem antecipar mudanças bruscas no tempo. Além disso, nós temos um sensor na Laje da Conceição, que é uma pequena ilha mais para a direção da fronteira com o estado do Paraná, e lá nós já temos a direção e a intensidade de vento, tá? 14 nós e meio agora, sul-sudeste. Isso já nos dá um meio que alarme antecipado de quando a frente fria vai chegar aqui. Nós ganhamos aí 40, 45 minutos, 1 hora, e é possível já tomar algumas providências. Mesmo diante do aumento dos eventos climáticos extremos, a Praticagem destaca que o monitoramento constante e a atuação preventiva evitam acidentes graves. Quando o navio bate numa pedra, num alto fundo, encalha, normalmente ele rasga o casco, o óleo sai, tem poluição, podem pessoas ser feridas, perder a vida, cair no mar. Então, o nosso trabalho é esse conjunto de coisas e nós damos essa contribuição aqui para o Porto. A Companhia Docas de São Sebastião encerrou 2025 com uma receita de 75 milhões de reais, uma alta de 29% em relação ao ano anterior. No período, o terminal movimentou 1.440.000 toneladas de cargas, um volume ligeiramente abaixo do registrado em 2024. Entre os principais produtos estão açúcar, barrilha, coque de petróleo, malte e cevada. O porto também retomou, após 25 anos, a movimentação de trigo. Segundo a autoridade portuária, os resultados refletem investimentos na melhoria das operações, como a dragagem de manutenção, que recebeu o aporte de 7 milhões de reais. E um projeto que está em análise na Câmara dos Deputados propõe isentar as usinas nucleares de um encargo cobrado do setor elétrico. A medida pode reduzir custos da eletronuclear e tem potencial impacto sobre o modelo de financiamento da energia nuclear no país. Tramita na Câmara dos Deputados a proposta que dispensa usinas nucleares de pagar a cota da Reserva Global de Reversão. Trata-se do encargo cobrado mensalmente de geradores, transmissores e distribuidores de energia elétrica. O objetivo da reserva é indenizar concessionárias por investimentos não amortizados quando os contratos chegam ao fim. Porém, novas atribuições foram adicionadas ao longo do tempo, como financiar investimentos e programas de universalização do acesso à energia.
O texto aprovado na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados foi a versão do relator, o deputado Max Lemos, que propôs ao projeto de autoria do deputado Júlio Lopes considerar que as usinas nucleares operam em regime de exploração pela União e não operam em regime de concessão. A medida elevará a competitividade do aproveitamento da fonte nuclear para a geração de energia elétrica no Brasil, o que favorece a segurança no suprimento no mercado nacional. Isso porque essa é uma fonte de energia firme, que independe de fatores climáticos e, portanto, de sazonalidades, como é o caso da energia hidrelétrica e da eólica. Também pode produzir energia elétrica durante todo o dia, diferentemente da fonte solar, que possui intermitência inerente e não gera energia à noite. O parlamentar ainda concordou com o autor do projeto que o encargo afeta o Caixa da Eletronuclear, estatal que administra as usinas de Angra 1 e Angra 2, e destacou ainda que, conceitualmente, o objetivo principal da reserva não se aplica às usinas nucleares. É importante observar que, conceitualmente, a RGR tem como principal objetivo prover recursos para que eventual reversão dos ativos dos serviços de energia elétrica para a União sejam ressarcidos os investimentos ainda não amortizados realizados pela empresa que detinha outorga. Essa destinação da RGR, no entanto, não se enquadra apropriadamente às usinas nucleares, pois a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 21, inciso 23, já dispõe que compete à União explorar os serviços e as instalações nucleares. Portanto, considerando a importância da geração firme de energia elétrica proporcionada pelas usinas nucleares e o objetivo de se promover a modicidade tarifária para os consumidores brasileiros, torna-se de grande interesse a aprovação do projeto de lei em apreciação. Na redação do PL, consta que o desembolso correspondente à cota da eletronuclear entre 2021 e 2022 foi de R$ 95 milhões e que o peso do encargo é incompatível com as condições desejáveis ao desenvolvimento da energia nuclear no Brasil. Após vencer a etapa da Comissão de Minas e Energia, o projeto é analisado nas comissões de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Nenhuma forma de energia evoluiu nem avançou tanto quanto a energia nuclear. A energia nuclear se modernizou, se inovou e hoje os pequenos reatores, que a gente chama de Small Nuclear Reactors, estão fazendo uma verdadeira revolução no mundo da energia. A energia nuclear é assim, pequenos reatores baratos, quer dizer, baratos proporcionalmente, claro, podem promover e gerar imensas quantidades de energia. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem do setor da navegação, porque o governo do estado de São Paulo publicou na última quarta-feira no Diário Oficial a homologação e a adjudicação da parceria público-privada do sistema de travessias hídricas. Com esta decisão, o consórcio Aquavias SP foi confirmado como vencedor definitivo do certame. Lembrando que o consórcio é formado por 5 empresas e a homologação encerra a etapa de concorrência do projeto, dá início inclusive à fase pré-contratual, que inclui o cumprimento das exigências formais para a assinatura do contrato. Segundo o governo do estado, a assinatura está prevista para ocorrer ainda neste semestre. Então tá aí o projeto da PPP, que prevê investimento total de R$ 2,5 bilhões. E mudando de assunto, a aviação civil brasileira fechou 2025 com resultados históricos e acima dos níveis pré-pandemia. Dados da ANAC apontam que quase 130 milhões de passageiros foram transportados no ano, uma alta de mais de 9% em relação a 2024. No mercado doméstico, o país superou pela primeira vez a marca de 100 milhões de passageiros. Já os voos internacionais também bateram recorde. O setor registrou ainda aumento da oferta, maior eficiência operacional e queda real das tarifas, com mais da metade das passagens vendidas por menos de R$ 500. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre o assunto. Em 2022, nós tivemos 97 milhões de passageiros,
Terminamos o ano agora com quase 130 milhões de passageiros, o internacional batendo recordes em 2025, mais de 20% a mais de passageiros internacionais vindo para o Brasil. É um olhar para transformar esses ativos públicos brasileiros, que são os sítios aeroportuários, são as concessões, vamos fortalecer através do programa Investe Mais Aeroportos, onde a gente espera, nesses próximos 5 anos, um volume de investimentos na ordem de mais de 15 bilhões de reais. E ainda falando do setor de aviação, o governo federal deve dialogar com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, até o dia 30 deste mês, sobre a política de voos nos aeroportos da cidade. A discussão trata da possível ampliação do teto de passageiros do Santos Dumont, dentro da estratégia de reequilíbrio com o Galeão. Segundo o ministro Silvio Costa Filho, o governo segue cumprindo os termos acordados com o Tribunal de Contas da União e com a Prefeitura. A avaliação é liberar entre 1 milhão e 1,5 milhão de passageiros, elevando o limite para até 8 milhões em 2026, sem impacto nas operações do Galeão. A medida em vigor desde janeiro de 2024 contribuiu para a recuperação do Galeão, mas a possibilidade de revisão gerou reação do prefeito, que criticou rumores sobre mudanças na política. Ilhéus já tem reconhecimento legal como capital nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. O título reforça a tradição do município na produção cacaueira e evidencia a importância do Porto de Ilhéus para o escoamento da produção baiana. Ilhéus já tem o reconhecimento legal como capital nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. O título, recentemente sancionado pelo presidente Lula, reforça a importância histórica, econômica e cultural do município para a cadeia de cacau no país. Além da produção agrícola, Ilhéus ocupa posição estratégica na logística de exportação. O Porto de Ilhéus voltou a exportar cacau em larga escala após mais de 20 anos, retomando um papel central no escoamento da produção baiana para o mercado internacional. O projeto é de autoria da deputada Lindsay da Mata, do PSB da Bahia, e teve relatoria do senador Ângelo Coronel, do PSD, também da Bahia, aprovado em caráter terminativo na Comissão de Agricultura do Senado, antes de seguir para a sanção presidencial. O município de Ilhéus faz jus a essa outorga por representar muito bem a síntese da Rota do Cacau e do Chocolate, seja por sua produção econômica, seja por sua representatividade cultural. O município de Ilhéus é o maior produtor de cacau da Bahia, com mais de 8,9 mil toneladas na safra de 2023, contribuindo sobremaneira para que a Bahia alcançasse o primeiro lugar nacional na produção da fruta. O reconhecimento também fortalece o turismo e amplia a visibilidade da região, integrando a produção, a cultura e a logística portuária em um mesmo eixo de desenvolvimento. A cidade passa a integrar a produção agrícola, o turismo e a logística portuária. Isso com o porto funcionando como principal elo entre o interior da Bahia e o mercado internacional. O turismo vem sendo impulsionado com iniciativas como o Festival Internacional do Chocolate e Cacau de Ilhéus e da criação da Rota Turística do Cacau e do Chocolate. São mais de 300 mil turistas anualmente em Ilhéus. Os produtores de cacau ainda aguardam o pagamento com base na nova relação entre o dólar e o real, enquanto o arroba do produto gira em torno de R$ 150. Mesmo assim, seguem investindo na melhoria da amêndoa, um movimento que tem atraído os produtores de chocolate da Europa. No ano passado, o Brasil produziu cerca de 280 mil toneladas de cacau, enquanto o consumo interno das indústrias somou aproximadamente 250 mil toneladas, resultando em um superávit de cerca de 30 mil toneladas, das quais apenas uma parte tem sido destinada à exportação. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã com mais informações. Até lá!